Sejam bem-vindos a mais um episódio de No Sofá de Casa. Um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Guerreiros, aguentando a gente falar tanta asneira esse tempo todo. Mas os feedbacks têm sido bons. Tem gente que tá usando a gente pra ouvir na academia, treina. É verdade. Tem gente que me falou essa semana que acumula episódio porque não consegue ouvir só um. Ah, isso é bom, isso é legal, legal. Também. É legal. Eu faço isso com série, tá vendo? Significa que é bom. Muito obrigada, gente. Gente, antes da gente começar aqui pro nosso tema hoje, que é profundo, vamos lá os recadinhos de sempre pra você não deixar de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, @nosofadecasa.podcast, no TikTok, No Sofá de Casa Podcast, tudo junto, e também nas plataformas digitais, tanto no Spotify quanto no YouTube. Assina, se inscreve, dá like. Gente, tudo que pode fazer, vai lá e faz para ajudar a gente, que é importante. Pode assistir, ouvir, como você preferir, tá tudo certo, tá? Isso aí. Não esqueçam de ajudar a dupla Millennium aqui, lá no TikTok. Essa rede social é incrível, que a gente tá aos poucos cada vez mais. Mas a gente tá se esforçando, vai, e tá indo bem, vai. Eu até tô mais usando o TikTok, se você for lá no nosso perfil, porque eu esqueci de trocar, né? Porque aí também tá exigindo demais de mim. Tá ensinando o algoritmo a coisas que... Ele tava pesquisando sobre produtos de skincare coreano, não sei o quê. Daí quando eu fui ver, tava tudo no sofá de casa. Tudo bem. Isso, ajudem a gente lá no TikTok. E, gente, hoje a gente tava aqui comentando que o episódio tem potencial de nos proporcionar o nosso primeiro cancelamento. Principalmente com os nossos pais, inclusive. Vindo diretamente dos nossos pais. A gente quer discutir aqui hoje qual é o momento, a descoberta de que nossos pais não são perfeitos, né? Tem essa descoberta, acho que ali entre a infância e o fim da infância, a adolescência, e que eu acho que ganha uma maturidade quando a gente é adulto de verdade, mas que não deixa de ser dolorida pra nós e provavelmente pros nossos pais. Fico pensando no meu filho quando ele descobrir que eu não sou mágica, super-heroína dele. Vai. Triste, porque hoje eu sou a super-heroína. Ele tem 6 aninhos, então pra ele eu posso tudo, eu sei tudo. Ele me pergunta desde coisas que eu sei responder, até coisas que eu não faço ideia, porque ele é melhor do que eu, tipo astronomia, que ele tá viciado agora, porque o foguete que foi, não sei das quantas. Mas pra ele, a mamãe sabe tudo, a mamãe pode tudo, assim. E aí essa transição de eles não são perfeitos, que eu acho que dá uma leveza pra relação que a gente tem com os nossos pais, mas depois de um tempo. Eu acho que é muito difícil, né? Pra mim, pelo menos, esse processo foi muito difícil. Eu acho que você tava falando do Leone. Acho que a sua configuração com o Leone é muito parecida também com a configuração que eu tive com a minha mãe, por exemplo. Você tem a sua mãe, que é a sua rede de apoio, do mesmo jeito que a minha mãe tinha os meus avós como rede de apoio, né? Mas por muito tempo fomos só eu e minha mãe, como é você hoje também, só você e o Leone. Então acaba criando um vínculo muito legal e muito diferente na relação. Sim. Muito de amizade. E a minha relação com a minha mãe sempre teve muito esse lugar de amizade e parceria. Mais velho, e aí eu acho que a gente pode começar ali trazer esse momento de descoberta, foi muito difícil quando eu descobri que minha mãe errava, que até mesmo essa relação tão próxima e profunda que a gente tinha estava sendo prejudicial para mim em alguns pontos. Descobrir isso foi muito difícil, né? E levou a gente para por muito tempo levou a gente para um lugar... Por outro extremo, né? Por outro extremo da relação, assim, né? Então, eu acho que são fases, a gente vai se redescobrindo, e eu acho que cada hora ela se reconfigura num lugar, assim. Sim. Tem hora que você vai ter problema com seus pais em um aspecto específico, depois vai pra outro, depois você vai pra outro e você fala, caraca, esse aqui eu acho que nunca mais vai consertar. Depois de um tempo se conserta naturalmente também, né? Sim, eu acho que foi muito louco. Eu vou contar e quero ouvir, mas como que foi o momento que você descobriu, por exemplo, que seus pais não eram perfeitos, ou sua mãe especificamente? Nossa, eu não sei se tem um momento marcante do tipo, minha mãe erra. Eu acho que foi mais natural, assim, no meu caso, pra minha mãe. Pro meu pai, que é meu padrasto, né? Meu pai biológico faleceu, eu era muito pequena, e meu padrasto tá na minha vida desde que eu tinha 3 anos e meio. E aí, de 3 anos e meio até 18, eles foram casados, né? Meu pai e minha mãe. Então, do gordo, eu tenho um momento mais certo, assim, na minha cabeça. Porque quando eu era criança, e o gordo tinha esse lugar de ser
o mais legal, de brincar, no meu caso, que sempre tive muita clareza, apesar da excelente relação que a gente tem até hoje, de que ele não era meu pai. Em alguns momentos eu me colocava nesse lugar de tipo, mas ele é pai dos meus irmãos mais novos. Mas ele nunca fez essa distinção de forma nenhuma, assim. Mas é óbvio que no relacionamento dos dois, né, dele e da minha mãe, tinham problemas. E ele não foi o marido mais legal. Em muitos aspectos pra ela e até culminar na separação. E eu lembro de, na adolescência, quando eu tive pela primeira vez uma conversa com a minha mãe, que ela fez o download das coisas erradas que aconteciam no relacionamento deles, e que eu, obviamente, não concordava com ele e fiquei do lado da minha mãe, foi quando eu falei, ele não é perfeito, mas isso aqui tá sendo muito difícil pra mim, porque... Ele era o legal, né? Ele era o cara perfeito pra mim, Exato, entendeu? Exato. E a gente tem uma configuração familiar parecida também, né? Meu padrasto, eu chamo ele de pai, ele tá com a minha mãe desde que eu tinha ali 5 para 6 anos. E é muito engraçado isso, porque foi muito natural o movimento até de chamá-lo de pai, né? Um dia eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, posso chamar o Jober de pai também? Né? Nunca deixei de chamar o meu pai de pai. E minha mãe falou, pode, se você se sente à vontade, né? Não, tem que perguntar pra ele se ele deixa. E eu acho que na idade que a gente conheceu eles também, a gente já tinha consciência do pai biológico né, e o pai não biológico. Sim. Então acho que isso na nossa cabeça também ficou, porque pra mim era tipo, beleza, ele tá num papel legal da minha vida, mas ao mesmo tempo... não é. Então, não posso cobrar isso dele. Eu acho que minha mãe também nunca cobrou isso dele. Sempre foi uma coisa gostosa, mútua, mas tinha esse lugar. E na minha cabeça, quando criança, tipo, às vezes, logo no começo não, mas no momento já tava mais íntimo, um dá bronco, um puxão de orelha. Sempre, isso coube muito mais a minha mãe. Minha mãe sempre esteve muito mais nesse lugar. Mas acontece, né? Óbvio, na criação naturalmente, da criança, exato. Mas eu nunca vi isso como um defeito. Mas tem esse fundinho de... Mas como, né? Então, acho que isso é meio... Fica meio nebuloso. É meio nebuloso, né? Principalmente na momento, cabeça de quando é criança. Eu acho que depois já se for e fala, beleza, é isso aqui. Essa é a configuração. Estamos todos na mesma caixinha agora, tá tudo certo. É isso. Mas é isso, assim, acho que essa descoberta com a minha mãe foi algo mais com o fato de eu ir crescendo. Já com meu pai teve esse momento de como é que eu vou continuar achando ele o melhor pai do mundo se ele não é o melhor marido do mundo? Tem como? É uma coisa separada da outra, né? Tipo, não... É uma família, mas o Vanderlei pai e o Vanderlei marido não tem absolutamente nada a ver. São lugares separados, né? E isso eu acho que é muito difícil. É muito difícil. Mas me serviu pra ver que ele não era perfeito. Exatamente. É um ser humano falho. É um ser humano falho. Pode ser um excelente pai ainda, mas é um ser humano falho. É engraçado que com a minha mãe, eu acho que aconteceu depois mais velho. Eu acho que também foi com o tempo, mas eu tive um marco específico. No meu antigo relacionamento, a gente já tava numa fase um pouco difícil. E eu não sei se eu já cheguei a contar essa história aqui. Pode ser que eu conte uma história repetida e perdão se eu for, tá? Já foram tantas que a gente não lembra mais. E eu tinha acabado de me mudar pro apartamento com a Maria e com o Dado. Né? Eu tava saindo da casa do meu pai biológico, porque eu já tinha vindo morar com ele aqui, né? Depois que eu vim pra São Paulo para estudar. E aí também depois entra a parte que eu descobri que meu pai não é... A gente fala da parte do pai biológico. E aí eu fui morar com a Maria e com o Dado. E quando a gente mudou pro apartamento que a gente fez a divisão dos quartos. Então, Maria era a única menina, pegou a suíte, o Dado pegou o segundo quarto maior, daí ele que tinha armário e ele também usava garagem. Então, a gente fez nas divisões lá e eu peguei o quarto que tinha só um maleirinho em cima, até, tipo, um pouco menor, mas também era o que dava pra eu pagar, ótimo, beleza. A gente foi ajustando como cada um. Mas um tempo eu fiquei usando arara pra pendurar as roupas, porque não tinha onde. E eu namorava ainda. E aí a gente foi... Na época não existia a Mobile física. Mas estava tendo um saldão no estacionamento do Eldorado. E eu fui, a gente estava indo no cinema, falou, nossa, vamos lá ver. Eu achei uma cômoda, que eu falei, caraca, tava tipo, sei lá, R$300 a cômoda. Ótima, madeira super resistente. Exato, era o que eu precisava. Fiquei tudo feliz, caraca, não, vou levar essa cômoda, vou comprar. E tudo o que eu fazia
Antes, assim, né? Até esse dia. Eu acho que demorou um pouco ainda, tá? Eu acho que ainda demorou um pouco. Tudo que eu fazia, eu tinha que consultar a minha mãe antes. Absolutamente tudo. Tudo. Daí você ligou pra ela pra perguntar? Mãe, achei uma cômoda, vou comprar. Não vai comprar não. Não vai gastar dinheiro, não compra a cômoda não. Eu acho que não pela maldade nem nada. Eu acho que elas, tipo, percam financeiramente, sabe? Sim. Eu falei, então tá. E eu tinha ficado super feliz, assim, com a cômoda. Desliguei o telefone e falei, não vou levar não, vamos embora. Ele falou, como que você não vai levar a cômoda? Você gostou, tá barato, o preço tá ótimo. Você precisa. Você precisa, leva. Aí eu falei, não. Eu falei com a minha mãe, daí ele falou assim, eu vou passar no meu cartão. E depois você me dá. Ele foi, passou a cômoda no cartão dele, a gente foi embora pra casa. Depois de um tempo, a gente teve discussões, a gente tivemos um tempo ali, ficamos uma semana afastado, porque a gente não tava legal. E depois a gente foi voltar pra tentar, né, chegamos a voltar, mas na conversa de volta que a gente teve no Sincerão, ele olhou pra mim e falou, você depende da sua mãe pra tudo. Não financeiramente, não é isso, mas emocionalmente, você não dá um passo se você não pergunta pra sua mãe. Que loucura, não? Aí eu falei, não, acho que não. Ela tá lá em Americana, eu tô aqui em São Paulo, né? É. Menina, isso alugou um triplex na minha cabeça. Um triplex não, um condomínio inteiro na minha cabeça. Fui pra terapia e na época eu tava, sei lá, uns 7, 8 meses sem terapia. E foi uma época que eu comecei a ficar muito mal, voltei pra terapia. Já tinha voltado, fazia umas 2 sessões. Com a Cláudia ainda, né? Sempre com ela. Eu falei, Cláudia, ele me falou isso dela. Eu tava esperando esse momento. Olha só, chegamos num lugar aí. E, cara, aí pra mim foi tipo... Só que aí eu fui pra um outro extremo, tipo, então não vou falar mais nada, não vou depender nada. E aí eu e minha mãe tivemos uma fase um pouco conturbada. Porque daí um rompimento também muito brusco, Exato. Né? Tudo pra nada. E dá uma revolta ali, né? Tipo, então... Uhum. E aí, então, teve um pouco esse lugar meio nebuloso dessa fase, assim, né? Porque a gente, acho que pela relação que a gente tinha, de muita proximidade, de muita amizade, criou-se uma relação de dependência. Que eu sempre falei que da onde vem a minha dependência emocional que eu tive das pessoas o tempo todo. Sim. Então, acho que aí foi esse momento que eu fui linkando e fui começando a enxergar algumas coisas, principalmente defeitos e características que não me agradavam tanto. Tipo, beleza, porque também na minha cabeça... E olha que doido. Quando eu ia pra terapia, e nessa mesma fase, que eu comecei a descobrir isso, e eu comecei a levar pra terapia, eu falava, não, Cláudio, porque minha mãe fez isso e me incomodou, mas assim, ela é ótima mãe. Não, porque a Nana me incomodou. Mas ela é uma mãe incrível. É que não invalida, mas na sua cabeça você precisava, né? Era um lugar que eu não podia falar mal da minha mãe pra ninguém. Sim. Nem na minha cabeça e nem pra minha psicóloga. Aí a Cláudia falou assim, mas... Para de terminar a frase com mais ela é... A gente sabe que ela é incrível e você não precisa provar isso pra ninguém. Ela é incrível e tá ótimo. Ela é incrível. Ela é uma mãe foda e tá tudo bem. Mas ela tem defeito. Eu falei, nossa... Tá, vou tentar. Porque não era fácil. Não é. E aí foi um processo até entender, tipo, cara, minha mãe é incrível, minha mãe é foda pra caralho. Mas minha mãe tem defeito. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mãe, te amo. Tá tudo bem. Tia Andressa, a gente te ama. Você é incrível mesmo, você é foda. Falando um pouco da minha mãe, te amo. Pra mim não teve esse marco, mas foram momentos picados, assim. Esse momento da adolescência entre mãe e filha já é naturalmente conturbado, porque parece que é um momento de choque de idealizações e de moralidade, de coisas que passa de mãe pra filha. Então, tem esse lugar diferente, eu acho que do homem, da virgindade, do namorado, do quanto você se abre pro mundo, o quanto você se fecha, o quanto você espera uma coisa ou não. Que eu... Até vendo os meus irmãos, né? Eu tenho 3 irmãos, então esse lugar desse conflito não existiu com meus irmãos e a minha mãe, mas comigo existiu. Olha que doido, né? E conversando com outras meninas, existe mesmo esse conflito com a mãe, assim, a menina adolescente. Então, acho que foi mais ou menos ali que eu comecei a ver que a minha mãe tinha defeitos. E naquele momento, eu acho que eu não sei se eu enxergava como defeito. Eu só enxergava como... Tá, mas ela pensa diferente, mas será que ela tá mesmo certa? Porque até então, eu não questionava se estava certo ou errado. Você só segue. Uhum. E na adolescência, eu comecei a questionar. Eu não tinha coragem de falar, ela tá errada em pensar que eu tenho que perder a virgindade quando eu casar só. Entendi. Não, um exemplo
aleatória, ela nunca me disse isso, mas, por exemplo, né? Eu não conseguia questioná-la. Então, mesmo que eu achava que estava errado, eu guardava pra mim e falava com outras pessoas sobre o assunto. Mas eu já comecei dentro da minha cabeça, a questionar. E aí, acho que é um primeiro passo de... a minha mãe tem defeitos, assim. E aí, tem coisas engraçadas também. Tipo, quando eu era pequenininha, eu achava que a minha mãe era pilota. E minha mãe dirige mal pra caramba, mãe, desculpa. Ela, aqui no seu condomínio, antes ela morava numa casa e a garagem era toda dela. Daí aqui, agora no condomínio, que ela tem carro dos lados, às vezes ela fala... Eu não vou no mercado hoje, porque tem um monte de carro do lado, aí é difícil de eu entrar e sair, eu não vou. Ela não vai, assim, ela cria um pânico. Quando eu era criança, e naquele dia eu achei engraçado até, porque eu achei que o erro era da moça que tava ajudando ela. Eu lembro que ela tava com um carro novo, e aí aquele monte de criançada de férias, e a minha mãe pilota. Minha mãe leva a gente pra todos os parques desse São Paulo. E aí ela não queria dirigir aquele carro. E aí ela, não, porque eu vou chamar a Cidinha, que é minha amiga, que dirige muito bem. Ela vai me tirar esse medo de dirigir o carro. E aí é isso, mãe, porque você é maravilhosa dirigindo esse carro. Eu tinha 8 anos, sei lá. E aí a gente ficou na calçadinha, assim, eu lembro que eu sou assim hoje. Falei com a minha mãe disso essa semana, inclusive. Eu, meus 2 irmãos, minha prima, assim, na calçada, esperando minha mãe tirar o carro da garagem. Ela tinha medo de tirar de ré o carro. E aí ela tirou, e na hora que ela foi estacionar pra gente entrar no carro... Ela se perdeu nos pedais, sei lá, ela tava muito nervosa. Fê. Ela acelerou. Ela acelerou e ela entrou no muro da nossa casa, destruiu o muro. Tipo, a gente ficou com a casa aberta os 2 dias, até o pedreiro levantar um novo muro. E aí, eu lembro, na minha inocência de criança, de falar... Foi a Cidinha que não te ensinou certo qual que era o pedal, né, mãe? Porque você sabe dirigir todos os carros. Não foi a minha mãe que fez isso errado. Minha mãe dirigiu um carro errado. Hoje eu tenho plena certeza absoluta de que, obviamente... Que foi a sua mãe. Foi a minha mãe. Muito bom, muito bom. Mas é um lugar, tipo, cômico, mas que é isso. A gente só percebeu... Eu, né, só percebi muitos anos depois. E já na vida adulta, assim... defeitos eu acho que quando a gente se torna mãe, naturalmente tem essa comparação, né? Então, o fato, eu já falei aqui também, né, outras vezes, de ter tido uma criação mais rígida, no lugar de ser mais perfeitinha, mais dentro da caixinha que ela colocou. Não acho que é um defeito, é só um lugar que ela criou expectativas, talvez, de forma errada, isso sim, não sei se chega a ser um defeito, mas a forma como ela transmitia... Sim. Isso criou problemas na nossa relação, sabe? E você acha que sua mãe, ela foi aberta, ou ela é aberta pra ter esse tipo de troca, de conversar sobre isso? Tipo, mais nova, tipo, tipo, mano, isso não funciona, isso não é... Você acha que hoje mais ou não? Eu acho que hoje muito mais, mas é uma coisa que eu também descobri muito recentemente. Que eu posso trocar com ela e falar, você tá errada aqui. Com calma, né? Ter uma conversa madura e adulta. Acho que faz um mês que eu tive essa primeira vez, eu liguei pro Fê e falei, eu consegui falar pra minha mãe. O que eu precisava. Exato. Acho que ela tá muito mais aberta hoje em dia. Mas assim. é engraçado, eu acho que é meio que um movimento geral, sabia? Porque tem... Eu lembro que quando eu comprei o apartamento... Minha mãe ajudou, minha mãe, né, e meu pai ajudaram, meu padrasto me ajudaram. Começou, tipo, a gente te dá isso, te dá aquilo outro, nanã, a gente vai te ajudando. E aí eu lembro que quando foi pra decidir os móveis, algumas coisas que eles iam me dar, eu falei, beleza, eles vão dar, mas eu vou escolher os móveis. Daí minha mãe falou, não, porque vai mais assim, tem que ser mais assado. E aí eu lembro que minha mãe começou até a querer palpitar bastante nas coisas de casa. E eu falava, caraca, não, mas é meu. Mas não era um palpitar no sentido de escolher, tipo, não, casa é minha, aí eu vou escolher. Era no lugar, tipo, de, não, então tá, ó, põe isso daqui aqui, até de experiência, tipo, não faz prateleira assim, faz prateleira desse jeito, que é muito melhor. Essa coisa de mãe, assim. Aí, e eu lembro que eu falei assim, cara, eu vou ter que sentar com a minha mãe e falar pra ela, mãe, a casa é minha, eu vou escolher as minhas coisas, obrigado, estou entendendo, mas calma. Sim. Cara, eu sofri horrores pra ter essa conversa. Eu acho que foram umas 3 sessões de terapia, tipo, Cláudio, hoje eu quase consegui. Eu fiz um, entendeu? Quando ela falou uma coisa, eu falei, não sei. Até chegar o momento de sentar e ter essa conversa.
eu acho que eu e minha mãe também já tivemos momentos e pontos que ela já ouve melhor em determinadas coisas, de ouvir melhor e aceitar melhor do que está sendo falado. Outros, ela já ela é um pouco mais resistente. Mamãe é leonina, ela gosta de um draminha, né? Tem oh meu Deus, eu falo, ai, nossa, dona Andresa. O Felipe é assim mesmo, ele só vem no dia das mães, o final de semana inteiro das mães, ele vai vir só no domingo, almoçar comigo, já vai voltar para São Paulo. A Rê tava comigo. A Rê tava comigo no final de semana, no dia das mães. Falei, mãe, eu vou só no domingo. A gente tinha aniversário sexta, aniversário sábado. Tinha, mano, várias coisas. Eu falei, mãe, então eu vou no domingo e fico até segunda. Tá bom, Felipe, você faz isso mesmo. Tipo, abril eu fui todos os finais de semana pra lá, entendeu? Tipo, não, você faz isso mesmo. Eu faço. Mas é que antes eu ficava doído com isso. Entendeu? Tipo, antes, mas acho que também a nossa maturidade vai fazendo a gente se relacionar diferente com esses lugares. Porque antes eu ficaria chateado. Eu ficaria super doído. Mano, por que minha mãe tá falando isso? Será que eu deveria ter ido? Nossa, que péssimo filho sou. Eu teria cancelado e teria ido. Hoje em dia eu já falo, ai, mãe, tá bom. Chegou lá, sabe o que mudou? Nada. Tava a mesma coisa, assim, cheguei, ajudei ela a fazer o almoço, minha avó chegou, minha tia chegou, passamos o dia junto, domingo, pedimos lanche à noite, conversamos, passamos tempão na cama, papiando, tal, dormiu no outro dia, passamos a manhã de segunda-feira juntos, em casa, eu vim embora, ela foi trabalhar, 10 de 10. É isso. Tem um lugar que eu acho que tem da maturidade que você tá falando, né? Da gente conseguir deixando as coisas mais leves. E no meu caso, também tem o Leone, que me ajuda a deixar mais leve. Então, às vezes eu consegui achar esse lugar de trazer pra ela alguma coisa meio que por meio do Leone, contando de jeito engraçado. Porque pra ele precisa ser lúdico. Então eu vou dar um exemplo. Ai, olha só. Quando eu estava casada, por exemplo, a minha mãe não foi a pessoa do se intrometer. Tipo, ela, assim, gente... Ela não escolheu nem o garfo na minha casa, assim, zero. Ela foi super, faz o que você quer, a vida é sua, a casa é sua e tal. Já depois que eu me separei, que fui morar sozinha, aí ela sentiu mais a liberdade. Tipo, agora é só minha filha, não tem um marido aqui, então aqui vou entrar mais. Então, ela foi trabalhar, mãe, você pode ir lá no meu apartamento receber a mesa que vai chegar. Daí eu chego do trabalho, assim, ela tinha desmontado o meu guarda-roupa e guardado a blusa que não era na primeira gaveta na segunda, porque na cabeça dela fazia mais sentido. E aí, qual que foi meu mecanismo? Eu e o Leone, a gente hoje tem um apelido pra ela, que é a Dona Esconde-Esconde. Porque ela vai na nossa casa... Arrumar, só que ela tira absolutamente tudo do lugar e coloca no lugar que na cabeça dela faz sentido. Aí fica eu e ele, duas baratas tontas em casa. Ele, mamãe, mas tava aqui o meu jogo. Foi a vovó Dona Esconde-Esconde. E a gente leva isso pra ela. Então ficou até mais fácil, assim, mais leve de... Justíssimo. De levar esses... Para de mexer nas nossas coisas, só para. A minha mãe, ela tem um lugar... filho de peixe, peixinho né? Então, o meu lugar controlador também não veio do nada, assim. Mamãe, ela gosta de controlar. Assim, eu acho que até um pouco do lugar da dependência que foi criando nós lá de trás, tinha muito um lugar de controle da parte dela também. Né? Tipo assim, beleza, enquanto meu filho tá me falando tudo que ele tá fazendo, eu também tô conseguindo controlar aqui, né? E não num lugar controlador de eu decido o que o meu filho vai fazer da vida. Porque eu sempre falei isso já em outros episódios. Minha mãe sempre foi... me deu uma criação muito diferente da sua, da coisa muito rígida. Minha mãe sempre foi muito tranquila com as coisas, assim, sabe? Ela sempre foi muito de boa, ela sempre foi... tipo, não quer ir na escola hoje? Beleza, não vai. Não, você não precisa ter as melhores notas. Você, tipo, nossa, faculdade não, você tem que passar na melhor... Não, você não pode ir brincar nos seus amiguinhos. Não pode trazer amiguinho em casa. Minha mãe nunca teve muito esse lugar. Mas tinha, o excesso de cuidado trazia um controle excessivo que eu acho que me pegou em alguns lugares, que eu acho que me fez... depois de um tempo... entender que não estava mais tão saudável enquanto eu era criança. Porque quando é criança, você sabe muito melhor, você precisa ter o controle. Você precisa controlar tudo e é bom para a criança o controle. Exato. Mas já nessa fase adulta, eu tô falando aí de quando eu tinha 24, 25 anos, já fazia uns 6 anos que eu tinha saído da casa da minha mãe e vindo para São Paulo estudar. Já não precisava mais desse controle tão excessivo. Eu já era adulto, eu já era, né, um homem, começando já um jovem adulto, mas já adulto.
e que eu precisava fazer as minhas escolhas e errar, né? Porque é importante. É muito engraçado que, recentemente, meu irmão passou por um término de um relacionamento longo, e minha mãe ligava muito pra desabafar, Sim. né, comigo. E ela falava, porque não sei, falava, mãe, se acontecer isso, se o João fizer e ele errar, tá tudo bem. A gente vai dar o suporte, porque precisa errar. Deixa. Vai errar? Provavelmente vai. E tá tudo bem. Porque acho que tem esse lugar da mãe de não querer ver o filho sofrer e tal. E eu acho que minha mãe, ela sempre teve isso. E é uma coisa muito engraçada, que minha mãe, ela fala que ela nunca sonhou em ser mãe e nunca sonhou com a maternidade ou teve o desejo de eu quero ser mãe. Mas as 2 vezes que ela engravidou, as 2 por acidente, trupicou e levantou grávida, ela falou, então, ok, então vou ser a mãe foda que eu vou precisar ser e cuidar muito dos meus filhos. Uma vez, Leonina, me chama Leoa mesmo, assim, não chega perto dos meus filhos pra você ver o que acontece, sabe? Então minha mãe sempre teve muito esse rolê que fez ela ser essa mãezona, né? Tanto pra mim quanto pro meu irmão. Então, teve esse lugar. Mas o exagero pra qualquer lado é prejudicial em algum ponto, entendeu? Mas como o Gabs já falou, que tia Ana sempre disse isso no episódio da temporada passada, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Total. Né? Total. Então, tipo, acho que toda mãe, todo pai que quer o bem do seu filho, erra tentando fazer o melhor. E eu acho que a gente traz isso. Cláudia me disse recentemente que ela falou assim, tem uma coisa na psicanálise que eu não gosto, que é assim, a pessoa chega na terapia, tudo que tá de ruim na vida dela, todos os traumas, é tudo culpa de mãe, culpa de pai. Não tem esse negócio. Mãe e pai fez o que pôde fazer, fez o que sabia fazer. E às vezes é errado, mas errou porque... Era o que era possível naquele momento. Exato! E, cara, assim, tentando fazer o melhor pro filho. É isso que eu ia falar. Eu provavelmente já tomei em 6 anos várias decisões erradas pro Leone, mas nenhuma delas falando, nossa, essa decisão aqui é errada, vou tomar ela pro meu filho. Não faz o menor sentido, entendeu? Exatamente. E é um lugar, cara, criar filho deve ser muito foda, deve ser muito difícil. Assim, muito difícil. É porque é muita responsabilidade. Você não vai acertar o 100% do tempo, e eu acho que talvez seja um dos aspectos da vida, pra quem é mãe e quem é pai, que mais quer acertar todos os tempos. É óbvio. E é uma responsabilidade porque, cara, é literalmente uma vida em formação em branco. O cérebro tá... Especialmente assim, agora o Leone, por exemplo, vai pra escola, tem outras referências, mas sei lá, até 3, 4 anos, completamente aquele cérebrozinho é só preenchido do que os pais trazem. Total. Do que os pais ensinam. Se ninguém ensinar ele a pegar um garfo, eles não vão saber pegar um garfo. Exatamente. E ninguém vai ensinar a pegar o garfo errado. Nem o pai, nem a mamãe vai falar, come ao contrário com o garfo. Toma a sopa com faca. Com faca, não faz. Tipo, corta você seu pão sozinho sua carne. Não é isso, entendeu? Mas você acaba tomando decisões erradas, obviamente, querendo acertar. E eu acho que o erro e não ser perfeito pros filhos também passa muito pro lugar da individualidade e personalidade dos filhos. Com certeza tem pontos em comum, mas com certeza tem pontos diferentes dos meus irmãos. Eu ia falar sobre isso. E do seu irmão e você, assim. Você deve achar sua mãe mais perfeitinha nesse ponto e o João é menos e vice-versa, assim, né? Eu ia puxar esse ponto, porque eu acho que talvez, pra quem tem irmão, um dos lugares que talvez comece a aparecer um pouco mais os incômodos em relação à mãe e o pai, mesmo sem saber que é defeito, é quando você tem irmão. Mais novo. Eu acho que até mais velho, eu acho, porque eu tenho, por exemplo, uma amiga que é mais nova e ela sofria muito porque a própria mãe comparava ela com a irmã mais velha. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então aí eu acho que independente de ser mais novo ou mais velho... Com mais novo tem o lugar de você já ser um pouco mais velho pra reconhecer que ela tá errando com o seu irmão. Pode ser. Mas eu acho que até no comparativo, nos tratamentos diferentes com os filhos. Não, sim, isso sim. Por quê? É muito engraçado. Em casa, por exemplo, a minha família, ela é, como diz Cláudia, ela é toda desconstruída, tá, gente? Nós somos, ao todo, 4 filhos, mas nenhum dos filhos é da mesma mãe e do mesmo pai. Vou tentar explicar pra vocês. Quando eu nasci, minha mãe tinha 16 anos, meu pai tinha acabado de fazer 18. Eles nunca ficaram juntos, né? Ficaram separados. Minha mãe, então eu sou o mais velho.
Minha mãe conheceu meu padrasto quando eu tinha de 4 para 5 anos, mas meu padrasto já tinha uma filha do primeiro relacionamento dele, que é a minha irmã, a Gabi, que ela, na época, ela é 4 anos mais nova que eu, então ela tinha de 2 para 3. Depois, minha mãe e meu padrasto tiveram um filho, que é meu irmão, que é 10 anos mais novo que eu, e meu pai era casado com a minha ex-madrasta e teve a minha irmã, que é 13 anos mais nova que eu. Então, é uma família toda remontada ali, né? Então, é uma coxa de retalho quase. Com as minhas irmãs, eu acho que e é muito engraçado porque é uma particularidade muito grande da relação de cada um deles e da diferença com os pais em cada uma das relações. As minhas duas irmãs, tanto a Gabi quanto a Nana, eu nunca morei na mesma casa com elas, nunca convivi no mesmo ambiente que eles. Quando nasceu, Ela morava com meu pai e com a minha ex-madrasta. Quando eu vim pra São Paulo, moramos por 6 meses juntos. Foi bem pouco. 6 meses que eu cheguei em São Paulo, ela e meu pai se separaram e aí ela foi morar com a mãe dela. Convivíamos relativamente até bastante, uma época ela ia bastante pra casa do meu pai, mas não chegamos a morar de fato na mesma casa. Com o meu irmão, eu morei por 17 anos não, né? Porque meu irmão é 10, mas assim, por muitos anos na mesma casa com o meu irmão. Porque mesmo quando eu mudei pra São Paulo, eu ia muito pra Americana. Então a gente tinha, E depois de adulto, agora, né? Na pandemia teve um momento que você voltou a morar pra lá, com ele. exato. E meu irmão teve o lance do irmão mais velho, 10 anos mais velho, de dar banho, limpar a bunda, fazer lição de casa, pegar na escola, teve tudo isso. Eu tive esse rolê de irmão mais velho com meu irmão. Com as minhas irmãs, como moravam em outras cidades, até, inclusive, a Gabi morava em Souzas e a Nana em São Paulo, não tive tanto isso com elas. E aí é muito engraçado porque, por exemplo, na casa da minha mãe, tanto meu pai e meu irmão brincam, né? Meu padrasto e meu irmão brincam que eu sou o queridinho da mamãe. E eu acho claro pra mim também. Que eu sou o queridinho da mamãe. Porque o Felipe é o queridinho da mamãe, porque a mãe só defende o Felipe e tal. E eu acho que tem um lugar que tem razão deles, assim, de ser o preferidinho ali. Não é preferidinho, mas ser o protegidinho. Só que ao mesmo tempo, é muito doido isso, porque, e eu não acho nem que seja o protegidinho, eu acho que talvez seja o lugar de carinho, porque vim na vida da minha mãe numa fase completamente diferente. Minha mãe fala assim, ela fala, até eu conheci o Papai Jober, na minha cabeça ia ser só nós dois pro resto da vida. Eu e você e eu. Então, e ela fala, eu não via mais ninguém. Pra mim ia ser eu e você parceiros pra sempre. Então tem, acho que um lugar diferente. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso faz com que, por exemplo, mãe, te amo, tá? A minha mãe, ela cobra muito mais de mim do que ela cobra do meu irmão. Mas assim, absurdamente, sim, mas muito mais, muito mais. Luz, eu também, sim. Entendeu? Ela cobra muito mais de mim do meu irmão. Até pra, às vezes, tipo, coisas que acontecem, tipo assim, sei lá, deu um BO com meu irmão, ela liga pra mim, você sabia? Como é que você vai resolver? Mas como assim? Tipo assim, eu não faço parte. Recentemente rolou um BO, eu falei, mãe, eu não faço parte desse problema. Esse problema é entre você, o papai e o João. Eu não estou envolvido nisso. E tem um lugar que eu acho que, pra sua mãe, assim, falando de fora, que bate de você tem o lugar do carinho, mas precisa resolver tudo. E aí ela transfere pro João, Tia Andresa, tô te analisando aqui, hein? Que o João não vai conseguir cuidar de nada, mesmo tendo 23 anos nas costas. O João ainda fica um pouco mais no lugar do nenê. Do nenê. Exato. Tem o exemplo, esses dias a gente tava aqui em São Paulo. Foi incrível. Foi, nossa. A gente foi viajar pro Rio de Janeiro, Fê e eu, e era feriado aqui em São Paulo, e o João tava em São Paulo com a namorada dele, aqui na casa do Fê. E a gente jantou, comemos juntos aqui e tal, e no dia seguinte a gente foi pro Rio de Janeiro, e o João ficou aqui na casa do Fê. E aí o Fê ligou do carro, a gente indo pro Rio já. Mãe, só pra você saber, a gente tá indo pro Rio de Janeiro. Que antecipou um pouco, né? A gente antecipou um dia, mas ó, tudo certo. Quando eu chegarmos no Rio, eu te aviso, mas já estamos indo e beleza. Aí, assim, ela podia ter respondido absolutamente qualquer coisa. Boa viagem pra vocês, mas por que vocês anteciparam? O que vocês decidiram ir hoje? Aí a pergunta dela foi, mas e o João? Foi. Tipo, como é que ele vai... Ficar sozinho em São Paulo. Em São Paulo. Eu falei, o que tem, João? Mas ele vai ficar sozinho? Eu falei, não, mãe, ele tá com a Bia, tá em casa. Ah, tá bom então.
Aí ela perguntou, mas por que vocês estão indo hoje? E teve um outro, a gente tava na praia no Ano Novo, a gente tinha combinado de ligar, porque tava cada um num canto. Eu tava numa praia com nossos amigos em Ubatuba, minha mãe tava em Ubatuba, mas só com meu pai numa outra praia, meu irmão em Floripa com a namorada. E a gente combinou de determinado horário a gente se ligar de vídeo pra dar Feliz Ano Novo. Ligamos, só que na hora que minha mãe ligou, só eu atendi. Falei, oiê! Aí minha mãe falou assim, Fê, cadê o João? Mas o João em Floripa e você Aí em eu falei, Ubatuba. Mãe, ele tá em Florianópolis, eu tô em Ubatuba. Então tem um pouco disso, entendeu? Tipo assim, tem um lugar talvez ali do carinhozinho do filho, tipo, você vai vir, vou fazer um almoço, vou fazer... Mas, ao mesmo tempo, tem uma cobrança de maturidade. E é engraçado porque, assim, eu já fiz esse teste algumas vezes. Meu irmão fez uma brincadeira, tipo, vai cagar, mulher, você tá enchendo o saco dela. E ele faz bastante isso. E ele faz muito. Eu fazer a mesma brincadeira, pouco tempo depois ela, olha o respeito, você vai fazer essa brincadeira comigo? Que bonitinho. Meu, mas assim, aí eu começo a rir, porque eu já sei o que vai vir. Então eu acho que, não faz tanto tempo assim, tinha rolado alguma situação que tinha me incomodado disso. E eu até levei pra terapia, porque acho que tiveram umas 2 que me incomodaram. E eu levei pra terapia. A Cláudia olhou pra mim e falou assim, não entra num lugar que esse lugar não te cabe. Você nunca teve isso. Então assim, acontece, você já entendeu, você já tem consciência, não tem por que você ficar martelando. Sai dessa. É uma configuração que se estabeleceu, não tem o que fazer, pega o que é seu e segue embora. Porque você não cabe nessa do tadinho, já tá velho pra isso já. Que maravilhoso. Entendeu? Eu peguei e falei, cara, pior que é verdade, assim, com mais de 30 anos. E aí, então, o que eu faço hoje é, quando eu sinto que tá ultrapassando um pouco do limite, tipo assim, vindo coisas pra mim que não é minha, falo, ei, segura aí. Esse problema, esse BO não é meu. Né? Sim. Eu acho que é engraçado como temos coincidências na formação de família, porque também somos 4. E também, assim, tirando meus 2 irmãos mais novos, também de pais diferentes. Então, a minha mãe, eu já falei aqui em outros episódios, né? A minha mãe é a azarada das relações amorosas. Daí ela teve meu irmão mais velho, que o pai dele não quis assumir, não quis nem registrar e etc. Daí ela teve meu irmão. Daí ela conheceu meu pai biológico, e daqui a pouco a gente vai falar de pais biológicos aqui. E me teve. E aí, depois disso, ela conheceu o meu padrasto, meu pai, o gordo, que ela teve meus 2 irmãos mais novos. Então, as relações também de mãe, assim, são muito diferentes, assim, entre nós. Acho que o mais louco é que sempre vai ter uma característica para cada um, assim. Exato. Eu claramente sou a única mulher, a pessoa que a criação foi mais rígida, que eu tenho que ser a solucionadora de problemas. E que dá conta de tudo. De conta de tudo. Eu sou nossa, porque o Pablo lá na Bahia, meu irmão tem 40 e todos anos, nem sei quantos, mas ele é 7 anos mais velho que eu, enfim. 40 e pouquinhos anos. Mas assim, esses dias ela veio e falou, não, porque o Pablo lá na Bahia, não sei o que, eu fiz. Mas o que eu posso fazer com essa informação? Eu não tenho a menor ideia do que eu posso fazer com essa informação. Porque, sei lá, ele é difícil, né? Talvez seja. Eu não sei o que fazer. Como é que eu vou solucionar esse problema? Até porque o seu lugar de irmã não é de filha, né? E assim, e não era um desabafo de mãe, era claramente... Me ajuda a resolver. Me contando pra eu solucionar aquele problema. E eu assim, mas eu não sei o que fazer com isso aqui. Eu não sei. Isso acontece também com meus 2 irmãos mais novos. Ela... aquele ali, não sei não, aquele namoro, hein? O outro lá, filha, o que você tá achando? eu tenho que ser a solucionadora de problemas. Já o Pablo, que é o mais velho, e aí tem uma relação até diferente entre eles dois, porque o meu irmão mais velho morou um tempo com a minha avó, e depois veio morar com a gente, depois quis voltar a morar com a minha avó, então nem sempre foi a convivência de mãe e filho juntos. É uma coisa um pouco mais conturbada entre os dois e que eu tenho que solucionar, ou tive em algum momento também, mas é mais distante e ela claramente tem um pouco de culpa pela distância. Entendi. Então, quando ela pode, ela tenta trazer para um lugar de como é que eu tiro essa culpa aqui? Então, quando minha sobrinha nasceu, a filha do meu irmão, ela se picou lá pra Bahia e lá ela ficou 2 meses, porque alguma coisa eu tenho que fazer pelo meu filho, então eu ia cuidar da minha neta. E aí, o Tim é muito louco, que o Tim é o mais novo, e pra ele só restou a energia que restou. Não, ele não tem esse lugar de nenê, talvez ele tenha comigo, eu tenho esse lugar com o Tim. Então, quando ele era mais adolescentezinho e eu tava entrando na vida adulta ali,
Eu tinha ciúme dele, de namoradinhas e blá blá blá. Você também tem do Joan. Mas pra minha mãe, o Tim não entrou nesse lugar de nenê. Tadinho, realmente foi a energia que sobrou pra ele, assim. A relação dele e da minha mãe é essa, assim. Ele é um cara mais na dele, mais distante. Ele é falar na cara meio sem pensar o sentimento. Esses dias ele veio aqui visitar minha mãe e falou: tu tá gorda, hein, mãe? Precisa emagrecer. Ele ficou um mês sem ver minha mãe, foi a única coisa que ele conseguiu falar. Eu falei: Valentim. Eu tinha assim mesmo. Puta merda. É que eu acho que no seu caso é uma mãe pra 4, né? Então, assim, sua mãe, coitada. Ela realmente se cansou. Aqui, no caso, tirando eu e meu irmão, que aí é a mesma mãe... São outras mães. São outras mães. Então, deu pra dividir um pouco a energia. Então, cada um recebeu um pouco a energia de mãe que necessária, né? E aí, deixei por último, claramente, unanimidade entre os irmãos, o protegidinho... Fernando. O Fernando é assim, gente... Então, por isso que eu não acho que eu sou protegidinho da minha mãe, porque eu não tenho esse mesmo lugar do Fernando. Não, a minha mãe, assim... É que eu acho que a minha relação com a minha mãe é tipo a sua. Se sua mãe tiver um problema, ela vai te ligar. Vai te falar. Se seus irmãos falarem alguma coisa de você, ela vai te defender. Mas é você que vai ter que resolver os problemas também, entendeu? Mas olha, ele falou mal de você, você tem que fazer alguma coisa com isso. Eu já te defendi, mas eu não resolvi, você que resolva. É um pouco isso. O Fê é claramente o protegidinho da minha mãe. O cara tem 32 anos nas costas, mas assim, ele não pode fazer nada sozinho, tomar nenhuma decisão sozinho. Ela precisa, assim, se ela ficar 10 dias sem falar com o Valentim, tá tudo bem. Se o Fernando ficar 4 horas sem responder lá no WhatsApp, o Fernando não me respondeu desde o meio-dia. São 4:30 da tarde, ele não respondeu meu WhatsApp. Ela é um negócio, assim. Teve uma vez que é meio cômico, mas pra mim é o maior exemplo disso, assim. Uma vez a gente tava no aniversário da ex-namorada do Fernando. Tava eu, o Valentim, tava a família toda. E aí você já me contou isso. E era na casa da ex dele, né? E aí, tava um dia tipo hoje, assim, bem friozão. E beleza, na hora de ir embora, tava eu e o Valentim descendo pra ir embora da casa da menina. E minha mãe ia com a gente, e o Fernando ia dormir na casa da namorada. Daí, a minha mãe olhou, tipo, nossa, tá muito frio, né? Olhou pra mim, olhou pro Valentim, olhou pro Fernando, e o Fernando de camiseta. E o Valentim com uma jaqueta dele. E o Fernando ia dormir lá, o Fernando nem sair na rua, né? Não ia nem sair na rua. Ela olhou pro Valentim e fez: dá sua blusa de frio pro seu irmão. Ele vai ficar, olha isso, ele tá de camiseta, ele vai ficar com frio. Aí o Valentim olhou pra ela e falou: daí eu tiro a minha blusa e eu fico com frio? Aí ela, mas que começou a gaguejar. Ela queria que um filho para dar para o Fernando, porque o Fernando não pode sentir frio, assim. E, mãe, eu te amo, mas foi muito engraçado. A gente usou ela até hoje, por isso ele é claramente o protegido. É aquela coisa, tipo, você tem filho preferido? Não. Qual que é a senha do Wi-Fi? A data de nascimento do Fernando. É tipo isso. Em casa não teve tanto isso, assim, né? Eu acho que tem um lugar do meu irmão ter ido pro lugar do nenê, mas é que eu contribuí também para. Porque, assim, o meu irmão, eu não chamo ele pelo nome e acho que eu nunca chamei. Gente, vão ver o Instagram do João, todos os comentários de fotos do menino, coitado do menino, 2 metros de altura, 80 quilos de músculo, e o Felipe fala: ai, que nenê lindo. Eu só chamo meu irmão de nenê. E eu sempre falei pra ele, desde quando ele começou a ficar adolescente: você pode estar na frente de quem for, você pode falar que você tem vergonha de eu chamar você de nenê na frente dos seus amigos. Eu não estou nem aí. Eu vou, e até hoje eu só chamo ele de nenê. É que assim, eu sempre falo isso, assim, a Rê sabe. Ai, eu tô me emocionando. Eu sou completamente apaixonado pelo meu irmão, assim. A gente tem uma relação incrível de amigo, e foi muito legal o meu irmão crescer e a gente aprofundar mais. Ano passado a gente foi viajar junto, só nós dois, e a gente começou a ficar cada vez mais próximo, assim. Então, eu sou completamente apaixonado mesmo por ele. E tinha aquela coisa que, assim, eu brigava com ele, tipo, de criança, briga de criança. Se minha mãe entrava no meio, ou ele tava aprontando: mãe, ó, o João tá aqui desligando o negócio, porque ele estava fazendo uma coisa errada. Minha mãe dava bronca nele e falava: não, mas não precisa dar tanta bronca assim. Vamos com calma aqui, meu irmão. Minha mãe falava: então você que se resolva, sabe? Então eu tinha um pouco disso, assim. Então, acho que minha mãe nunca teve essa diferença nesse lugar do tira a blusa e dá pra ele, entendeu? Ai, esse dia foi icônico, sério. Mas eu também, eu não sei você, mas eu também nunca fui a pessoa de me comparar com meus irmãos. Tipo, eu tive isso, eu tive aquilo. Entendi, assim, eu também, a diferença. Tá até porque daí a gente entrava na parte pais biológicos, a relação que a minha irmã tem com o meu pai biológico. Assim. Disclaimer, tá, galera?
A gente vai aprofundar num lugar difícil aqui. Eu sempre tive uma relação muito próxima, eu já contei isso no episódio, mas talvez a gente vai falar um pouco mais profundo hoje. Eu sempre tive uma relação muito próxima com a família do meu pai. Muito próxima, com o meu pai biológico. Maíra, a gente te ama. Meus primos, o final de semana. Porque meus primos eram mais. A idade eram mais próximas do que meus primos maternos. Então eu até brinquei muito mais a infância com os meus primos paternos. Né? O Gui e a Maíra. Minha irmã veio muito depois, a gente já era adolescente. Eu ficava muito na casa das minhas tias, muito na casa da minha avó e do meu avô. Porra, era coisa incrível, assim, sempre tive essa relação. Porém, o meu pai sempre foi ausente. Né? E eu descobri depois de adulto que a configuração do que realmente aconteceu na minha vida foi um abandono parental. Meu pai nunca foi numa reunião de escola. Meu pai nunca foi numa apresentação, assim, que eu me lembre. Se foi, sei lá, 1, 2. Assim, se falar assim, como que eram as notas do Felipe na escola? Meu pai não sabe dizer. Do que ele tem alergia? Não sabe. Assim, nada. Assim, nada. Não participou de absolutamente nenhum momento da minha vida. Nada. Mas eu só entendi que isso tinha sido, de fato, um abandono parental. De que, ok, meu pai me abandonou 2 meses atrás. Assim, que é a configuração do que era um abandono parental. De olhar e falar... Foi quando, na terapia... Ele só não saiu pra comprar o cigarro, né? Exato, ele só não foi comprar o cigarro. E mais ou menos ainda, talvez até tenha sido, porque meu pai é de Americana, e minha mãe se conheceu lá. Quando eu tinha 5 para 6 anos, ele veio para São Paulo para trabalhar aqui, para tentar a vida aqui. A partir deste momento, claro que tiveram coisas, assim, momentos... Então, por exemplo, eu gostava de sair de baixo, quando eu era criança, super apropriado. E o Caco e a Magda tiveram um filho Caquinho e lançaram um boneco do Caquinho. Meu pai me deu um Caquinho. E minha avó fala, foi com o primeiro salário dele, ele te deu um Caquinho. Então, tem algumas coisas... Então, mas ser pai presente é recorrência. É isso. O caso isolado continua sendo ausência. Que tipo assim, que era o presente de Natal e de aniversário. Entendeu? Tipo, é isso. Você só dar o presente de Natal e aniversário do seu filho não significa que você é presente na vida do seu filho. Nem pegar cada 15 dias só de final de semana. Exatamente. Isso não é guarda compartilhada. Não é guarda compartilhada, o nome é outro. E aí, é muito doido. Porque quando... trabalhando muito isso na terapia. E o meu medo, principalmente dentro dos relacionamentos, de ser abandonado, de que a pessoa vai me... Ai, eu vou chorar. Que a pessoa vai me deixar e que eu vou tá tudo bem, mas daqui a pouco não tá e a pessoa não tá mais. E isso, como isso me afetou nos meus relacionamentos. E eu cheguei pra Cláudia um dia, a Cláudia falou, mas por que você tem tanto medo de ser abandonado? Da onde vem esse medo? Vamos ver se você consegue enxergar. Eu falei, do meu último relacionamento. E ela falou, Felipe, vamos voltar mais. E aí ela foi para um lugar de me forçar a... Tipo, vamos voltar mais. Qual outro abandono que você teve? Aí eu fui pensando, ela falou assim, vamos olhar pro seu pai? Eu falei, não, meu pai não me abandonou. Eu tenho contato do meu pai? Como que meu pai? Ela falou, vamos entender o que é o abandono parental. Ela colocou aqui, eu falei, Cláudia, meu pai me abandonou. Ela falou, Eu chorei uns 4 dias, assim, que eu não conseguia falar. Eu fiquei, você lembra como foi? Eu não conseguia falar, eu só chorava. Eu fiquei 4 dias, foi bem depois, na quarta-feira de cinzas foi a minha sessão. Eu fiquei 4 dias que eu só chorava. Eu ligava pra Jaque, pelo amor de Deus, vamos sair comigo pra comprar cigarro, porque eu não aguento mais chorar. E ela chegar no carro e eu tá chorando no carro. E foi horrível. Entender tudo isso. E eu falava, meu Deus, mas como eu só com 32 anos que eu fui entender isso? E ao mesmo tempo que eu entendia isso, me batia uma culpa gigantesca, porque eu olhava e falava, olha, minha mãe fez sozinha. A minha mãe me criou sozinha, ela fez tudo sozinha e eu acho que eu não dei valor pra ela. Eu acho que eu não soube e eu me senti tão culpado, aí misturou o peso do abandono com o peso da culpa, que eu fiquei assim, 2 semanas que a minha cabeça virou um parafuso,
E nesse meio tempo foi a colação de grau da faculdade do meu irmão. Eu não consegui ir pra Americana. Eu fui pra... Você lembra disso? Eu lembro. Eu fui pra Americana na hora da colação de grau. Minha mãe nem sabe disso. Eu cheguei na hora da colação de grau do meu irmão e eu vim embora no outro dia de manhã porque eu falava assim, a hora que eu olhar minha mãe eu vou começar a chorar. E eu não queria ter aquela conversa. Eu não estava pronto ainda pra ter aquela conversa. Eu fui ter essa conversa com a minha mãe mais de mês depois. E aí eu fui olhando e eu fui falando, caraca... o que foi isso, assim? Porque eu não tinha entendido o que era aquilo. Eu não tinha entendido que o que eu tinha passado na minha vida inteira tinha sido um abandono. E o mais louco ainda é que depois eu comecei a resgatar. Eu falava, tá, Felipe, vamos sentar, vamos resgatar, vamos entender. Como diz Cláudia, lição de casa. Uhum. Então eu fui fazer lição de casa da terapia. Quando você era criança, o que você lembra? Quando que você falava com meu pai? Eu falava com meu pai Natal, Ano Novo, ou às vezes quando ele tava na minha avó, Natal sempre passei com a minha mãe, mas Ano Novo se tava, a gente viajava muito pra casa de praia da minha tia, então se ele ia junto pra casa de praia, que era a irmã dele, eu passava com ele, senão eu passava... Com a família. Com a família, só com a família dele, com as minhas tias, minha avó e meus primos, que se fizeram muito presente nesse lugar. Falava com ele no aniversário dele em abril, no meu aniversário em julho e Dia dos Pais. Tá, eram essas datas. Beleza. Eu falei, tá, nossa, era só isso. E telefone, né? Beleza. Chegou agora, toda essa descoberta foi em fevereiro, chegou abril, foi aniversário do meu pai, eu abri o WhatsApp pra mandar parabéns pra ele. E me deu uns 5 minutos e eu comecei a voltar, a descer a conversa. Sei lá, em 30 segundos eu desci conversa de 2 anos. Porque as nossas mensagens são... Feliz aniversário, feliz Dia dos Pais, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E tipo assim, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Parabéns, obrigado, Feliz Dia dos Pais, obrigado. Essa é a nossa configuração. E foi engraçado que esses dias eu fui contar tudo isso pro Dado, tava conversando com ele e falei, amigo, olha aí. Ele falou, amigo, eu falei, é que a gente fala, parece que é até mentira. E... Se tratando de um cara que... tá aqui na mesma cidade que a gente, né? Mora a 15 minutos de casa. E é muito doido porque a minha irmã mesmo já falou, ele liga todo dia pra minha irmã. Ele está todo dia, assim, 3, 4 vezes na semana. Eles postam fotos juntos. E você vai falar, nossa, mas você não se sente mal? Você não fica com raiva? Cara, por incrível que pareça, não. Porque eu fico feliz da minha irmã ter tido uma coisa e ter acessado um lugar do meu pai que eu não acessei. Porque pelo menos esse trauma ela não vai ter. Tem uma coisa que é triste, é muito triste, especialmente nesse contexto, mas é verdade. Provavelmente você não se sente mal, porque é difícil a gente se sentir mal ou sentir falta daquilo que a gente nunca teve. Como é que você vai sentir falta de ver seu pai 4 vezes por semana? Exato, nunca. Acho que nem quando a gente morou junto, porque quando eu mudei pra São Paulo para morar com ele, você fala assim, nossa, Felipe, mas você tá falando tudo isso, você veio morar com ele aqui. Você morou 5 anos, 6 anos com ele. Mas foi ele que te chamou? Não foi ele que me chamou pra vir pra cá. Quem me chamou pra vir pra cá na época da faculdade, já contei isso, foi a minha ex-madrasta. Que falou, cara, vem, você fica em casa e tal. No começo, logo que eu mudei pra São Paulo, foi o mais legal de relação que a gente teve. Que aí sim, acho que nos 2 primeiros anos, 3 primeiros anos, a gente tinha uma troca legal, a gente conversava, dava risada, mas muito mais como amigos do que pai e filho. Só que depois isso mudou completamente e foi para um outro cenário de moramos na mesma casa, mas realmente não nos falamos a partir do momento que eu entendi a minha sexualidade e me assumi, né? E aí, porque para ele, além de tudo, eu não podia. Você não é digno. Hoje em dia, por esse lugar específico das discussões que tivemos, do tempo que ficamos sem nos falar por causa da minha sexualidade, ele já pediu perdão. Chegou um dia em mim, pediu perdão, eu sei que eu errei, me desculpa, eu precisava do meu tempo, e hoje ele fala abertamente sobre isso, já até tentou me apresentar a amigo dele do trabalho, entendeu? Assim, então, tivemos essa mudança de cenário, que já foi um grande progresso. Mas o lugar
paternal ali, não tem, assim, não tem. E eu já entendi que não tem, e eu levei isso pra terapia de novo, depois desses 2 meses de reflexão. E falei, Cláudia, mas é engraçado, porque foi quando eu falei pra ela do aniversário dele, que eu abri, fui ver a mensagem do WhatsApp, e falei, cara, ele mora pertíssimo de mim, por que ele também não me chama pra almoçar, não fala nada e tal? E a Cláudia me falou uma coisa, que esse inclusive vai ser um tema de um dos episódios da temporada, que é, ninguém dá o que não tem. Ele não tem isso para me dar. Ele pode ter para dar para minha irmã ou para outras pessoas. Ele não tem para me dar. Faz falta, assim, acho que indo, né, para um outro lugar, assim. Cara, é o que você falou. Eu não sinto falta do que eu não teve, do que eu não tive. Não tem como. Então, não sente falta. Pra mim, vai pra um lugar quase de indiferença. No lugar da minha relação com ele. Eu fico puto dos traumas que eu tô tendo que resolver por causa dessa caralha. Tipo assim, puta que pariu. Entendeu? Tipo, ter consciência disso, que vem um negócio do abandono, a culpa de não ter valorizado talvez tanto a sua mãe. Exato. Assim, que depois eu também fui entender, tipo, não sai de um lugar e vai pro outro, porque também não vale a pena. Mas a gente sente, né? Porra, assim, eu me senti... Quando eu me dei conta disso, uma hora eu chorava, tipo, ai meu Deus, fui abandonado, outra hora assim, mãe, me perdoa, eu nunca te dei valor, sabe, assim, mas sozinho, assim, eu na minha casa, porque eu sou o que dá conta de tudo e não pede ajuda. Não vai pedindo ajuda. Então, e aí, assim, quando eu fui contar, é muito engraçado, porque quando eu fui contar pra minha mãe, que a gente foi ter essa conversa, mais de um mês depois... Nossa, eu contei pra minha mãe como se tivesse sido a coisa mais suave do mundo. Ela tá sabendo agora que não foi. Ela recebeu bem, né? Super bem. E porque tem um lugar que também de muita maturidade da minha mãe mesmo, assim. Minha mãe é foda pra caralho. Que eu falei pra Cláudia, Cláudia, mas minha mãe nunca falou mal do meu pai pra mim. Minha mãe nunca falou que foi mal. Minha mãe nunca falou que ela fez tudo sozinha. A Cláudia olhou pra mim e falou assim, sua mãe então é muito madura. É de uma maturidade incrível. Muito sábia ela ter feito isso. Mas isso não tem nada a ver com a outra coisa. Porque, cara, minha mãe nunca falou do meu pai pra mim. Mesmo depois que eu vim morar com ele, que começamos a ter problemas e algumas coisas aconteceram, minha mãe já ligou de quebrar o pau com ele. Assim, muito. Mas falar de como ela tava se sentindo sobre ele, nunca pra você? Pra mim. Nunca falou assim. O que ela falava, seu pai é difícil, seu pai, olha, é complicado, mas ela não alimentava um sentimento ruim em mim em relação a ele. Ela nunca fez isso. Cara, é um aprendizado, inclusive pra mim, porque você foi falando e eu fui me emocionando, porque eu fico com medo do Leone se sentir abandonado, sabia? Eu acho que... É difícil, esse episódio tá difícil, gente. Eu acho que, enquanto você respira... incentive ele cada vez mais a estar lá, sabe? Assim, talvez seja uma coisa que ajude esse lugar. Ou então, vocês têm um mínimo de uma boa relação, né? Você e o pai do Leone, troque com ele de, cara, acho que o Leone está sentindo sua falta. Eu acho que você, mesmo que não seja seu final de semana, faz essa, porque eu acho que seu filho, não por mim, porque eu acho que vocês têm essa abertura para esse lugar. E você tem consciência disso. Talvez, sabe? Eu acho que talvez isso possa amenizar, né? Amenizar. Porque eu fico pensando, hoje foi um dia especial pro Leone, né? É a primeira prova, Olimpíada não sei do quê. E aí eu deixei ele de manhã com a minha mãe e daí eu desejei boa sorte, abracei, falei, hoje é um dia muito importante pra você, mas você vai se dar bem, a mamãe te ama de qualquer jeito. E aí eu fui embora, de volta pra minha casa, pensando, ele devia receber isso também do pai dele. Será que eu conto pro pai dele e faço o pai dele mandar um áudio? Ou será que eu tô forçando uma... Eu fico no impasse do será que eu deveria fazer pelo meu filho? Ou será que ele só vai fazer porque eu tô mandando e não é genuíno? Eu também não quero que meu filho receba algo que não é genuíno. É um lugar... Cara, eu não sei te responder essa pergunta. É muito difícil, né? Mas você foi falando e eu fui pensando, será que meu filho adulto, graças a Deus, ele vai ter você pra trocar com isso, eu acho. Mas será que ele vai se sentir? Não dá pra gente saber. Aí a gente vai pensar, que acho que no lugar de mãe e tio, a gente vai falar, ai caralho, não quero que passe. Olhando com um lugar mais frio, cara, se não tá perguntando é porque não tá interessado, então não fala nada. Olhando pra um lugar um pouco mais
racional até no lugar do filho, talvez valha essa conversa. Assim, sabe? De, cara, se você quiser participar, sua cadeira tá aqui pra vir na reunião da escola, sua cadeira tá aqui pra num dia importante como esse estar junto, forçar com que o pai da criança esteja, a gente não vai conseguir. Não é meu papel, né? Mas, exato. E aí, se for... Eu já tô fazendo tudo. Exato, não tem como ainda ter lugar e energia para forçar alguém a fazer também. E eu acho que se você... e se por um acaso o Leone passar por isso e que for a realidade dele lá pra frente, cara, você vai acolher. Vamos acolher. Você já sabe como é. E aí você vai fazer o que você pode. Infelizmente, a gente tem que devolver um pouco pras pessoas o que é das pessoas. É uma merda. É difícil, mas eu também não sei como eu ficaria, assim, não sei te dizer. É porque eu acho que existe uma distância que eu acho que, no caso dele, né, que é até um pouco maior do que foi a sua, assim, porque não sinto que a família também acolhe o Leone, a família do pai. A relação dele é completamente distante. Eu vou falar uma coisa aqui que é bobo, talvez, mas, assim, foi Páscoa. Daí ele passou o domingo de Páscoa comigo e o final de semana era com o pai. Ele voltou e ele não ganhou ovo de Páscoa de ninguém da família do pai dele. Nem do pai dele. Eu não acho que ele sentiu. Mas eu senti pelo meu filho. Tipo, será que os avós deram um ovo de Páscoa pra todos os netos, mas pro meu filho não? Porque só ele tem a mãe separada do pai. Tipo, ele não voltou com nenhum ovo de Páscoa. Eu não sinto que ele é acolhido em lugar nenhum quando ele tá lá. E daí não me dá também essa... A segurança pra deixar lá. Pra pedir que fique mais lá, sabe? É um lugar que você foi falando e a minha mente foi tipo... Nossa, é que Deus. Ai, gente, é muito difícil. Tá complicado aqui. Não sei mais nem o que falar. Tá tudo bem. Não, mas é porque é isso. Assim, eu entendo o lugar... E eu vou contar uma coisa... A gente vai estamos extremamente estourados no tempo, mas assim... Quando minha mãe conheceu meu padrasto tem 2 irmãs que não aceitavam que o meu padrasto tinha terminado com a mãe da filha dele. Elas não aceitavam. E elas causaram muito e atrapalharam muito o relacionamento da minha mãe com o meu padrasto no começo. E não é que minha mãe começou a namorar meu padrasto, eles estavam juntos. Não. Eles quando a Gabi nasceu, eles já eram separados, como a minha mãe e meu pai. Foi assim... anos, outra história. A Gabi já tinha 2 para 3 anos, Nossa. já estavam separados há muitos anos, mas mesmo assim, na cabeça das irmãs dele, tinham que ficar junto. O pivô era a sua elas, assim, e é bizarro, elas entravam em contato com a mãe da Gabi pra atrapalhar. Enfim, era um caos, e também a história não é minha, não cabe muitos detalhes. Mas... E tanto que o meu padrasto e as irmãs deles ficaram alguns anos sem se falar. Eles voltaram a se falar quando meu irmão nasceu. Que aí minha mãe falou, seu filho vai fazer 1 ano, precisa conhecer as tias, ligue para suas irmãs. Ligou. Sua mãe é muito foda, velho. Fizeram as pazes, foi, nananã, coisa mais linda, fofa, tal, bababá. Uma delas me acolheu como sobrinho a partir daquele momento que zerou a história. Tanto que eu tenho um carinho gigantesco pela tia Jo até hoje, que é a mãe da Natália, minha prima, que, porra, adoro elas muito, amo elas na minha vida. A Nath, porra, fomos muito próximos na nossa adolescência, tudo rolê junto, tudo. Dormíamos um na casa do outro. Minha tia, porra, sempre foi sensacional. A mais velha fazia questão de comprar presente para todos os sobrinhos e não comprava para mim. Porque você não era sobrinho dela. Porque eu não era sobrinho dela. Ela comprava pro meu irmão. Nossa, mas que vaca. Ela comprava pra minha prima e não comprava pra mim. E era assim, era descarado. Era descarado. E eu sempre chamei minhas tias de tia. Então, quando teve essa reaproximação, eu chamava as 2 de tia. Sim. A mais velha e ela, tia. Quando eu fui ficando mais velho, eu ficava chateado, obviamente, mas eu fui ficando mais velho, e aí até, acho que no começo da adolescência ali, que eu peguei e falei, peraí, ela não me considera sobrinho, então pra que eu vou considerar ela tia? Exato. Chegou um almoço de família pra minha tia Jo, oi tia, tudo bem, nananã, porque as 2 são Jo, né? Quando eu cheguei nela, eu falei, oi Jo.
Mano, a família, regalou os olhos, todo mundo assim, ué, não falou tia? Cara, a partir daquele dia, eu passei a tratar na maior frieza do mundo e assim, quando eu encontro oi, oi, acabou. Raramente quando eu encontro também, encontro uma vez a cada não sei quantos anos. Porque, cara, uma coisa bem do canceriano que é, eu te abraço, mas se for pra te cortar, eu te corto assim e sem problema nenhum. Sim. Sem problema nenhum. E aí, o que eu quis dizer contando essa história toda? Você estava falando de não sentir que o Leone é acolhido. Eu acho que sempre vai ter alguém que vai acolher. Sempre vai ter algum lugar, assim. Eu fui muito acolhido em São Paulo pela minha ex-madrasta, pela mãe da minha irmã. Ela que me trouxe pra cá, ela é uma grande responsável por eu estar onde eu estou hoje, e eu tenho um carinho gigantesco por ela, assim. Então vai ter alguém que em algum momento vai acolher. Se não for lá, cara, vai ser você. Vai ser você. Talvez o Leone vai precisar de bastante terapia aí pela frente, mas você já chega e fala assim, filho, conversa com seu tio. Economiza 10 anos ali, vai falar com o Felipe. Já chega assim, o psicólogo, o Leone é inteligente, ele vai sacar rápido, ele já vai resolver rápido, entendeu? Então, vai ter quem vai acolher. E se não for na família de lá, cara, tem a família aqui, sabe, assim, tem... desamparado ele jamais vai ficar. Até a tia Jaque, que não se aproxima de crianças, o Leone não dá essa chance pra ela. É isso, exatamente. Eu ia só, antes da gente finalizar, falar um pouco da minha brevíssima relação com meu pai biológico. Por favor. Que eu acho que me bate num lugar muito diferente do seu, né? É óbvio que eu já me peguei me imaginando como seria esta relação. Porra, mas... Se meu pai estivesse vivo, mas o meu pai faleceu, eu tinha 4 anos e meio. E até, desculpa, mas até esses 4 anos e meio você tinha uma relação com ele, com a família? 0, e aí eu vou contar por quê. Tá. Com ele, sim, pouco, eu tenho poucas memórias, mas a minha mãe me disse que ele se fazia presente. 4 anos não dá pra criar muita memória, né? De alguma forma, ele tentou se fazer presente. Então, qual que é a história, né? Ele e minha mãe saíam, acho que eles ficaram uns 2 anos aí namorando. Quando a coisa começou a firmar e ela engravidou de mim, ele tinha uma história pra contar pra minha mãe. E a história é que ele era casado. Eu tenho dedo podre, mas tia Helena tem a mão inteira, né? Minha mãe é uns 20 dedos, não é nem só 10. Meu pai biológico era casado. Então, essa relação com a família dele não existiu. Porque eu era, de verdade, a filha bastarda, né? Mas... o que a minha mãe me conta é que ele foi homem o suficiente para, pelo menos, me assumir. Então, me assumir, me registrar, pagar pensão. Ele faleceu, eu recebi pensão até acabar a faculdade. Que ele fez questão de... Ele tinha, né, uma doença crônica ali, então acho que ele pressentia ou sabia que podia algo acontecer com ele muito jovem. Então, financeiramente, ele me deixou assegurado, assim, com a minha mãe. Mas eu fico pensando nessa relação que seria, como é que eu ia lidar com o fato de ter um cara vivo que fez isso com a minha mãe, mas ao mesmo tempo é meu pai. Será que ele ia se afastar de mim e comprar cigarro porque ele ia voltar para a família dele? Ou será que não? É um eterno si, né? Um eterno si. O que eu consigo enxergar hoje do que ficou em mim é só um grandíssimo medo da morte. Quando eu fiz 32, que era a idade com que ele faleceu... Mas é muito novo, né? Ele faleceu muito novo. Mano, é muito novo. Muito novo. Foi do coração, né? Do coração. 32 anos, eu ficava... Deus, tô com a idade que meu pai biológico morreu. Será que eu tenho que fazer cirurgia do coração? Será que eu tenho que olhar meu coração? E hoje, assim, eu já falei aqui, né? Eu trato a ansiedade, tô finalmente, finalmente, pelo menos por enquanto... de tomar remédio, mas assim, um dos grandes gatilhos da minha ansiedade que eu consegui palpar ali com o meu psiquiatra é medo de doença e da morte. Tipo, eu sinto... E é coisa que você nunca vai conseguir controlar na nunca. vida. Né? E assim, eu sinto dor no estômago, pra mim eu tô com câncer no estágio final. Nossa, Google. Eu juro por Deus. Mas quando eu reflito assim e paro pra pensar mais friamente... É porque meu pai morreu novo. É lógico, é lógico. Então, quando tem que preencher uma ficha lá, tipo, algum parente perto que morreu de câncer, eu coloco pai do coração. Tipo, eu quero que todo mundo saiba pra você cuidar de mim direitinho aqui. Eu tenho, obviamente, pouquíssimas memórias dele, assim, dele me levando roupinha,
dele brincando comigo. Minha madrinha morava com a minha mãe, né, as irmãs, e ela morria de ciúmes do meu pai. Eu lembro de uma cena assim, ela... Ricardo, tá bom, né? Vou levar a minha sobrinha, vou subir com ela que tá meio frio, assim. Mas o que mais ficou do meu pai é o eterno si. Como seria essa relação? Será que ele gostaria de ter essa relação? O medo da morte e o irmão que eu não conheço. Ai, eu não me conformo com essa história, gente. A Renata tem um irmão, que é filho do pai dela, que o pai contou quase no leito de morte, tipo, olha, a Renata tem um irmão. E a Renata não quer ir atrás. Eu já tô, tipo, desde que a gente se conhece, eu falo, vamos achar esse irmão, pelo amor de Deus. E a Renata não quer. Eu tenho picos. Às vezes eu quero muito, e às vezes não quero. Mas o meu pai realmente contou pra minha mãe, hospitalizado antes de falecer mesmo. Assim, a última internação antes de falecer. Olha, eu tenho um filho, o nome dele é Guilherme. Guilherme, que mora em São Paulo aí. Se você se achar parecido comigo, eu sou a cara do meu pai, a minha família inteira diz isso. Uhum. Se seu pai morreu com 32 anos de procuração... Talvez a gente seja irmão. E meu pai queria que a gente se conhecesse pra gente não se apaixonar. É verdade, ele falou isso pra minha mãe. Sei. É o que eu acho ótimo. O mundo parece grande, mas ele é pequeno. E se esses dois, que têm pouquíssima diferença de idade, se encontram por aí e se apaixonam? Então eu nem beijo o Guilherme. Qual é o seu nome? Você chama Guilherme? Não, então bora. Não, você não posso. Caraca. Não, a gente, assim, eu sou... Que episódio, não? Nossa, e eu sou, assim, eu só vou descansar o dia que eu achar esse irmão da Renata, pra deixar eu achar. É isso. Gente, episódio, assim, estendidíssimo, mas eu acho que foi profundo, né? Profundo. Eu acho que não tem corte, eu quero que esse seja grande mesmo. Caraca. Mas é isso, então, que espero que a gente tenha conseguido deixar boas reflexões pra vocês aí também, porque foi denso, mas acho que é um lugar que todo mundo passa em algum momento da vida, assim. Nossos pais não são perfeitos, mas eles são o jeitinho deles. Mãe, eu te amo, você é a mulher da minha vida, obrigado por tudo. É isso, antes de finalizar, por fim, queria dizer, eu sou ariana, então eu sou perfeita para o Leone, sim. Aham. Daqui uns 10 anos eu volto pra falar disso, tá? Com o Leone aqui. Tá bom? Ai, ele vai falar que eu sou perfeita. Gente, tchau. Beijo.